Sejam bem-vindos a mais um Voz de Cama. Olá, Tânia. Olá, Ana. Eu estava com saudades tuas porque também eu estive de férias. Ninguém reparou nisto. Bem, não, E depois somos tive ratas. Tive uma ratas. Fazemos pela calarinha. Tive uma grande amigdalite horrível. E agora? Eu acho que isso não sabia que tinha estado doente. Não sabias? Eu acho que não. De caixão à cova. Não sabia É verdade, de todo. sim, Lembrar-me-ia disso. De caixão à cova, febre, tudo assim mesmo. Pobrezinha, mas tu levaste 39 de febre. penicilina? Não levei. Não sei. Estou a tomar antibiótico. É uma Pronto, ficam a saber amigdalite desde já. bacteriana. Isto para dizer o quê? Que, além de ter tido uma amigdalite Sim. e este sentimento que tu partilhas comigo, temos uma coisa aqui entalada Temos. na garganta. Temos. Mais concretamente, é um livro inteiro entalado. É verdade, Está assim sim, atravessadinho, sabes? Não podíamos deixar de falar disto, não é? Não. Como bem sabem, porque também não se falou de outra coisa, o que às vezes também me preocupa um pouco. Passos Coelho, ex-primeiro-ministro, apresentou esta semana numa livraria em Lisboa o livro Identidade e Família, que é um livro que reúne 22 textos de vários autores, que foi coordenado pelos fundadores de um movimento à ação ética, cuja sigla é MEI, o que também me perturba imenso esta escolha de iniciais. Estamos a falar de António Bagão Félix, Vítor Gil, Pedro Afonso e Paulo Otero. É um livro que tem sido muito falado porque, na verdade, acaba por ser um manifesto contra tudo aquilo que nós aqui no Voz de Cama defendemos. É verdade. E que, na verdade, foi durante muito tempo o pensamento vigente, e estes senhores que o assinam estão cheios de medo de perder o seu lugar, não é? E o lugar do seu pensamento na sociedade. Exato, o progresso é um movimento anti-progresso. Exatamente. O Passos Coelho até não, ninguém está a enganar ninguém. O Passos Coelho até disse mesmo, se não estou em erro, usou a mesma expressão anti-progressista ou anti-progresso. Exato. O que é mesmo tipo, mais valia teres vergonha, pelo menos, de dizer isso. Dizias tipo, sei lá, são novos tempos, mas a gente adapta-se. Não sei. Encher a boca para dizer é uma coisa que faz alguma confusão. Realmente não poderíamos deixar de falar sobre isto, porque há aqui há um manifesto, de facto, contra coisas que eu gostaria aqui, juntamente com a minha compincha Ana Markel, de abordar ponto a ponto, vou dizer, trazendo o quê? Aquilo que a gente também sabe trazer muito bem aqui, que é ciência. Pois é. São dados estatísticos que geralmente este tipo de teorias, de opiniões, que eu tenho sempre alguma comissão a chamar-lhe opinião, porque opiniões que colocam em causa direitos humanos não me parecem opiniões, parecem outras coisas. Parecem homofobia, do lado transfobia. da barricada, eles também acham que nós o que temos é opiniões. É verdade. Só que é giro, porque eu acho importante, já falámos aqui sobre progressismo e conservadorismo, mas acho que é sempre interessante termos aqui presente que o progressista, a pessoa que acredita no progresso, que quer o progresso, tanto quer que tu, que queres uma família tradicional, que foi aqui mencionado, possas ter uma família tradicional, e que eu, que me identifico de outra forma com outro tipo de família, quer criar outro tipo de projeto de vida, também possa fazê-lo. O conservador quer que ele tenha a família tradicional e quer que tu também tenhas a família tradicional. Sim. Ou seja, é aqui é antipluralidade de pensamento, porque eles até falam desta cultura atual, este progresso, como pensamento único, mas pelo contrário, o pensamento quer-se plural, e é isso que o progressismo promove. Sim, o que eles dizem, sabes que eu estou a fazer um trabalho com uma associação chamada Onda Amarela, e com uma artista chamada Alexandra Saldanha, que é um trabalho sobre o ódio e a inclusão e etc. E então isto fez-me ter uma série de reflexões sobre isto, e sobre precisamente isso, não é? Porque é que há pessoas que acham que tu dizes assim, olha, ser livre é uma imposição. É tipo, tu és obrigado a ser livre, percebes? Porque se tu não fores livre... Isto parece um contrassenso, mas na cabeça destas pessoas é um bocado aquilo que tu lhes estás a dizer. Sim. E o que eu sinto é que estas pessoas, provavelmente nunca tendo tido liberdade, não saberiam o que fazer com ela. Sim, e têm receio do que aconteça com ela. E têm dentro de si aquilo que odeiam de alguma forma, porque pensam assim:
meu Deus, se eu fosse livre, que medo, o que é que ia sair daqui? Há aqui um medo de que o mundo se torna, ou que o país, neste caso, se torna assim um comboio desgovernado. Vai desgovernado, vai. Toda a gente assim livrona da vida. O que é isto? Que é isto agora? A ter as famílias que quiserem, os parceiros que quiserem, o tipo de casamento, família que quiserem. Como assim? E depois eles dizem tipo, tenham isso à vontade. Agora, não digam às nossas crianças. Mas tenho isso à vontade, mais ou menos, porque até mesmo o casamento. Claro, não é nada, sexo tenham isso à vontade. Obviamente que não é? Foi aqui colocado em causa. Também é preciso que a gente faça o disclaimer de que muitas pessoas vaticinaram tipo o fim dos tempos com este livro. Isto é só um livro. E tu disseste uma coisa, Ana, ontem que fez muito sentido nas nossas trocas de áudios de WhatsApp, que foi: há uma coisa boa aqui, que é o facto de haver este manifesto, não é? Este livro reacionário. Ele só é reacionário porque o progresso está de facto a acontecer. Exatamente. Porque isto antes não era um tema, era a vida, era a verdade só, não é? E o facto de existir um livro que vem dizer estas coisas é tipo, não, nós estamos a caminhar para um outro lugar. Claro. Agora, claro que o retrocesso é sempre possível. E é sempre possível. É isso. E nós temos muito medo quando vemos isto e quando vemos. Pronto, os mídias a levar isto ao colo e nós próprios também a dar palco a isto que estamos, mas com a nossa missão neste programa não podíamos ignorar. Mas, de facto, estas pessoas têm direito a escrever um livro e estas pessoas não estão a dizer-nos, elas ainda não têm esse poder. Podem vir a ter, mas ainda não têm esse poder de... Elas, de facto, são reacionárias aqui plenamente na reação ao progresso, sim, não é? Sim. E isto quer mesmo dizer que houve conquistas. E estas pessoas perderam um bocado o pé. E também é verdade que estão a ter uma brecha muito grande, porque se estão a extremar, não é? Estão-se a radicalizar. Sim. E por isso estão a ter uma grande brecha para poderem ser muito vocais agora nestas coisas em que nunca tiveram necessidade de ser, porque era a vida, lá está. Exato. E se isto é assustador por um lado, por outro lado, tínhamos um bocado de calma, porque a sensação que me dá é que quanto mais nós reagimos com o coração na boca, mais empoderados eles se sentem de alguma forma. Sim, é verdade. Têm ganho de espaço têm ganho de espaço público e têm ganhado, tenho sempre receio. Têm ganhado. Têm ganhado, exatamente. Têm ganhado espaço público, de facto, porque o crescimento da direita mais extremista, não é? Legitima este tipo de posicionamentos que se calhar a determinada altura as pessoas estavam a coibir-se de dizer. Sim, até. Não quer dizer que não pensassem estas coisas, que não se lembraram delas hoje. Não se lembraram delas quando foram falar delas ao telejornal ou quando escreveram este livro. Mas não tem essa militância, se calhar, não é? Exato, exatamente. Muito bem, mas nós, como disse, vamos trazer aqui dados da Organização Mundial de Saúde, dados da psicologia, dados da sociologia, porque nós trabalhamos com a ciência, nós dizemos aqui muitas coisas também das nossas próprias experiências e das experiências que fomos observando, mas trabalhamos com a ciência. Nós não vivemos no obscurantismo. Não, portanto, vamos por pontos. Uma das coisas que foi dita foi aqui a imposição, falaram da imposição da ideologia de género. Uma coisa de que eu já falei imenso e acho que aqui também já falámos. E comecemos precisamente pela ideologia de género, Ana. Desconstruir este conceito. Sim, é verdade. Que tem vindo a ser utilizado largamente por movimentos ultraconservadores no mundo todo. Isto não é só em Portugal. E ora bem, vamos começar por dizer a verdade, que é: ideologia de género não existe. Não existe. É um termo sem qualquer fundamento científico ou académico. Posso até contar um pouco da história dele. Ele foi dito pela primeira vez, segundo consta, em 1998, numa conferência da Igreja Católica no Peru. Pois. Para se referir ao quê? Há uma linha de pensamento que era diferente da dos próprios. Portanto, o que é que estas pessoas da Conferência da Igreja Católica acreditavam? Que as pessoas e as suas características dividiam-se unicamente com base na biologia e sexo biológico. Portanto, isto era o que estas pessoas acreditavam. Por exemplo, as mulheres seriam naturalmente mais cuidadoras e talhadas para a maternidade e, por exemplo, homens naturalmente mais líderes e provedores. Portanto, que era assim que a sociedade se dividia. Aquilo a que chamaram de ideologia de género foi a linha de pensamento que, contrariamente a isto, não dividia as pessoas e as suas características somente baseada na biologia, e sim tendo em conta todo o seu contexto biopsicossocial, exatamente. Ou seja, todo o seu contexto sociocultural.
considerando assim estereótipos de género, papéis para os quais somos socializados. Por exemplo, a tal veia cuidadora das mulheres vir sim daquilo para o qual fomos historicamente socializadas, não é? Criadas para ser mães, para ser donas de casa, para ser ainda esposas. Ainda era só um bocadinho, nessa altura, se calhar, estamos a falar do fim dos anos 90, ainda era só um pouco o início. Exato. Depois do que se foi aprofundando nesta questão. Era o progresso a acontecer, não é? Mas num ponto mais atrás. E de facto... E perante isso eles tipo, o quê? E obviamente que. E atenção, e claro, quando estas pessoas que chamavam a isto ideologia de género, portanto, é esta visão do mundo para além da biologia, e sim, tendo em conta o nosso contexto sociocultural, que vou dizer tem um peso substancialmente maior. Leia o livro Cérebro e Género, por favor, que nunca vos pedi nada na vida. E é um ótimo livro para explicar isto tudo, recolhe muitos estudos. E obviamente que estas pessoas que consideram a biologia como único divisor de águas da sociedade e a origem de todas as diferenças e competências e características das pessoas, também teriam aqui presente que um homem para uma mulher. Porque é assim que a biologia dita que nem é, porque tu vês muitos macaquitos com outros macaquitos masculinos e vice-versa. Mas pronto, mas vamos dizer que, tendo em conta a reprodução e tudo mais, é isto em que acreditavam. O que é que acontece, Ana? Qual é o grande perigo de nós assumirmos que as diferenças entre as pessoas e as suas consequências sociais são com uma causa biológica? A biologia é, em princípio, imutável. Ou seja, quando eu digo assim, não, Ana, tu realmente vais ficar em casa porque tu tens muito mais jeito para cuidar de uma casa. Porque nasceste com uma vulva. Exatamente, tu nasceste assim, com um útero, com ovários, muito jeito para ser mãe, não é? Eu que sou um homem, sou naturalmente líder e provedor. Atenção, podem não ser as próprias pessoas a pensar isto, é a sociedade, é uma estrutura. Claro. Então o que é que acontece? A mulher que até vai para o mercado de trabalho nestas condições e ganha muito menos, pois é consequência da biologia, não é? É consequência da maternidade. Tu não foste feita para isso? Ora bem, portanto, é muito perigoso nós alicerçarmos todas as diferenças das pessoas e os seus papéis. Sobretudo tendo em conta que o ser humano é tudo menos 100% biológico. Exatamente, não é? exatamente. Isso aí não é uma questão de opinião. Exato, mas esta visão, esta visão alicerçada na biologia é ótima para o conservadorismo. Claro. Porque se não queremos mudar as coisas e alicerçamos a uma coisa que é imutável, em princípio, que é a biologia, é assim que o mundo vai ficar. Nem vale a gente. discutir. Não. É ótimo para eles, nem precisam de argumentar. Exato. Tá bom, é isso, chega. Exatamente. É esta. Portanto, todas as desigualdades. E isto é para não dizer que é Deus, porque. Pois. Aliás, tendo isto aqui uma origem religiosa, não é? Que o termo vai muito ao encontro disso também. Não estamos aqui a mencionar Deus Nosso Senhor, mas ele terá aqui também a sua voz. Uma palavra a dizer. Uma palavra a dizer, exatamente. Portanto, esta suposta ideologia de género vinha dizer que coisas que não agradavam a quem queria manter esta estrutura do mundo, esta estrutura que homens a fazer um determinado papel e mulheres a fazer um outro, e portanto todas as desigualdades que existam são consequência apenas de... Isto vale para outros grupos. Por exemplo, também se considerou a determinada altura da história que pessoas negras eram menos inteligentes. Lá está. Era uma causa biológica. Ou seja, não se tinha em conta, por exemplo, que pessoas que foram escravizadas tiveram muito menos acesso a uma série de processos de aprendizagem, de escolaridade, de aprofundamento intelectual, que claramente lhes retira a possibilidade de dar uma resposta intelectualmente tão profunda quanto alguém que teve acesso a tudo isso. Portanto, não é? Mas era uma causa biológica. Tão bom, não é? Para dizer, pois porque eles são burros, quer dizer, não se pode fazer mais. Exato. Exatamente. Muito bem. Atualmente, aquilo a que o pessoal da ala conservadora chama ideologia de género atualmente tem mais a ver com os movimentos que vêm educar sobre estes temas e a lutar por uma maior igualdade para todas as pessoas, nomeadamente a tão temida educação sexual. Lá está. Temem. E temem que vá poluir as suas crianças, que vá pôr-lhes ideias na cabeça. Mas eles tipo, o que eles fizeram foi no discurso, não é? Na narrativa, e até acredito que nos seus corações eles acreditem nisso, que a liberdade, a informação é doutrina, não é? E que está a ser impingida de alguma forma, não é? Exato. Que há uma formatação, que há uma deformação. Sim. Epá, que é tudo exatamente o oposto. Ou seja, o que se fez foi desconstruir. Sem dúvida. E há aqui uma coisa que é essencial que se saiba e que já se provou que assim é, não é? Pela psicologia, pelas ciências médicas, que é
não se ensina nem se aprende orientação sexual e identidade de género. Claro. Não é porque eu sei que existem pessoas trans, ou que eu sei que existem mulheres lésbicas, ou que eu sei... Não é por eu saber isso e saber que posso ser isso, me sentir dessa forma, e saber que é para ser empática com outras pessoas que sejam diferentes de mim nesses aspectos, não é por tudo isso que eu passo a ser uma mulher lésbica ou uma mulher trans. Não passo. Essa não é a origem Não é. da nossa... Não é. Portanto, isto não é aprendido. Aquilo que se ensina é a liberdade de poderes ser aquilo que tu já és. Exatamente. Tu já és, e sabes? De poderes identificar, que é uma coisa que às vezes até Exatamente. é difícil, não é? Se não tiveres informação. Identificar, saber que há outras pessoas. Amarfanhas-te, que é a história no fundo da humanidade ao longo dos tempos, não é? Exatamente. Amarfanhou-se para ser um bocado mais igual a toda a gente. Exato. E é muito curioso que se fala em doutrinação deste movimento pela liberdade, que educa as pessoas simplesmente para saberem que podem ser o que são, não é? Quando tu tens um manifesto que promove a família tradicional. Homem, mulher, filhos. Exato. Então, onde é que está a indoutrinação? Lá está. Não é? É isso que eu não consigo perceber. É muito curioso. Mas estas pessoas que eu vou dizer, muitas delas com grandes intelectos, pessoas muito sem estudadas, sem dúvida, é verdade. muito informadas. Também há chalupas, mas... Claro. Também temos chalupice. Mas pessoas muito letradas, depois a ciência foge-lhes. Mas sabes onde é que eu o acho que bom começa? senso, o bom senso. Eu acho que é isso. A ciência foge-lhes, mas começa na falta de inteligência emocional. Pois sim, E eu vou dizer assim, na falta de amor. Isto é a minha opinião leiga. Na falta de amor no sentido, do amor que aceita, sabes? Sim. Do amor que liberta e que aceita. Sim. E que nos anos formativos é tão importante. Eles são fruto de gerações e gerações que penderam um bocado para esse pensamento e eles politicamente também já se sabe o que é essa malta. Quer dizer, nada é surpreendente neste livro vindo de quem vem, não é? Não, é preciso que se diga. Não é tipo, o que é isto? Nunca pensei. Porém, eu acho que, eu se calhar isto é uma visão muito ingênua e são os meus óculos cor-de-rosa a falar. Que não os tenho, atenção. Mas são muito lindos, os óculos com que vês o mundo. Exato. Ana. Mas que eu acho mesmo, eu acho que onde não há amor e liberdade não há inteligência emocional. É verdade. E não há empatia, pronto. E a partir do momento em que não há empatia, só há uma necessidade enorme de controlo e de como se atrevem a ser diferentes de mim? Que é isto? Que é isto agora? Que é isto? Mas eu concordo com isso, faz-me sentido. Mas mesmo alguém que possa de facto ter-lhe falhado o amorzinho na vida, se é uma pessoa que estuda, que lê, que está informada, que livros anda a ler, que sabes, porque a ciência diz isto, mas Ana. Não leem livros sequer, porque como tu dizias, é essa ideia da biologia, esse argumento biológico falso, não é? E é do lado da religião, não é? Sim. Faz com que eles não tenham necessidade sequer de aprender mais do que aquilo que sabem, nem querem. Pois, nem querem. Sim, porque lês coisas que contrariam a inquietam. tua... Sim, exato. Não, nem querem. Exato. Mas pronto, é isto, está bem, senhores. A ciência já disse isto. Não se ensina orientação sexual e identidade de género. E além disso, a educação sexual também não pretende ensinar a fazer sexo. Que também é muito importante que se diga, não é? E pretende educar para quê? Para os afetos, para os limites, para a menstruação, para o conhecimento sobre o teu corpo, para a empatia e respeito pela diversidade, não é? Contra também a gravidez compulsória, que é uma coisa que não interessa muito, vou dizer, às pessoas, a algumas mentes, que é a ideia de uma mulher poder escolher ser mãe ou não e ter o conhecimento e a informação para fazer uma decisão, para tomar uma decisão informada sobre isso. Quando nascemos foi para ser parideiras, vacas leiteiras. Não agrada muito, não é? Agrada. Mas ensina de facto estas coisas todas e adaptadas às idades. Claro. Que é muito importante que se diga isto. A informação que seria apresentada se a educação sexual fosse de facto aplicada como está na legislação, aquilo que seria ensinado, por exemplo, a meninos da primária e meninas da primária, seria diferente daquilo que se ensinaria e se trabalharia com adolescentes. Obviamente, É completamente diferente. Mais uma vez, também esses conteúdos são baseados em estudos e em ciência para serem adaptados à fase de desenvolvimento emocional, psicológico, cognitivo
daquela criança ou daquele jovem. Portanto, isto não é de repente eu vou despetar com imagens ou pornografia ou... Não é isto, não é isto. E muitas vezes são estas ideias que se passam para lançar o pânico. Claro que são. Ai, que medo, eles mostram pornografia às nossas. Deixem as nossas crianças. Imagina o que anda a correr no submundo. Sim. Da chalupice e das teorias da conspiração e da propaganda de extrema-direita por essas internets afora, que nos escapa a nós porque estamos muito também na nossa bolha, o nosso algoritmo. Completamente. É um algoritmo. Protege-nos um bocado progressista. Exatamente. Mas imagina nos outros algoritmos. Exato. Eu nem quero ir lá, nem quero espreitar. Não, eu estou bem, obrigada. Porque aqui não se trata, e é importante isto, que é, não se trata só de eu só quero consumir conteúdo de pessoas que pensem igual a mim. Não é isso. Eu quero é consumir conteúdo de pessoas que tenham presente credibilidade exatamente. Verdade, credibilidade. E que sejam pessoas que têm em conta direitos humanos básicos, fundamentais. Claro. Quer dizer, não é muito mais que isto. É que a questão é que eu acho que isso. Mas pronto, eu não estou a tentar convencer ninguém, porque não é possível, acho eu. Mas esta questão de direitos humanos, de liberdade, de aceitação, não é agenda política. Sim. É agenda de coração, é agenda empática. Tipo, não, é incontestável. Não há maneira, não se pode contestar. De evolução civilizacional, claro. Da criação de um lugar, de um mundo em que as pessoas possam ser mais felizes. Porque se eu posso ser aquilo que eu sou, eu serei mais feliz em princípio se eu posso ser, isto é, se o mundo à minha volta também me recebe como eu sou, que é isto também que se pretende. Claro. Coisas que a educação sexual, que se chamam ideologia de género, previne gravidez na adolescência, previne relações abusivas, abusos sexuais, muito importante. Que quer acreditar que estas pessoas também querem prevenir, portanto, não é? Problemas de saúde mental e suicídios que são, por exemplo, 3 vezes mais frequentes na comunidade LGBT. E atenção, não é porque são gays, é pela falta de aceitação familiar e social e pela discriminação que sofrem. Portanto, nós queremos isto? Não é? Será que não queremos combater estas coisas? Eu também gosto de acreditar que sim. E ainda, aqui para fechar o tema da ideologia de género, deixem-vos dizer, senhores conservadores, que a Organização Mundial de Saúde já indicou que terem a educação sexual leva, inclusive, a que iniciem a sua vida sexual, os jovens, mais tarde. Porque há uma consciência do que é sexualidade, há uma consciência do que é que querem, do que não querem, dos limites, do consentimento, uma coisa essencial também. E tendo consciência de tudo isto, e a informação não é uma coisa proibida que eu quero ir lá ver o que é, eu tenho informação e eu faço uma escolha informada quando eu decido, não é? Vou ter esta relação, vou aqui iniciar a minha vida sexual, vou ter esta experiência com esta pessoa, é informado. Não é uma coisa que vive, lá está, no obscurantismo, que eu não sei o que é e de repente vejo-me numa situação em que nem estou a perceber o que é que se passa. E deixas acontecer e é horrível e pronto. Portanto, não há indoutrinação, não há imposição. Nós só queremos, vou dizer as pessoas que acreditam, lá está, na liberdade, nós queremos liberdade para ser. E aquilo que se é não é ensinado. Em termos de identidade sexual não se é ensinado. Portanto, nada temam. E ideologia de género não existe. Exatamente. Próximo tópico. Não existe. Família tradicional. Ora, portanto, o manifesto acha que o que está a acontecer é um ataque à família tradicional, não é? O que é que acontece? É importante nós lembrarmos aqui uma coisa que é: haver mais tipos de famílias não coloca em risco a família tradicional. Não é? Que família pode ser muita coisa. A minha família é super tradicional. A tua é? A minha é super tradicional no sentido em que... não sou casada. Vives não, em pecado. Quer dizer, um homem, uma mulher e um filho. Exato. Isso é verdade, exatamente. Mas haver mais famílias, não é, de outros tipos não coloca em causa a família tradicional, apenas acrescenta outros tipos, que são precisamente resultado da liberdade e direitos conquistados a custo, por exemplo, pela comunidade LGBT. A família é uma casa de amorzinho e coisa. Isso é a família. Não é lá teres um pai, uma mãe, que se calhar até são umas grandes bestas e que se tratam muito a mal um ao outro, até se calhar, e que tratam mal aos filhos. Não interessa. A família é só isso, é só uma entidade do amorzinho, da formação, da educação. Pronto, é isto. Portanto, pode ser quem estiver dentro desse conceito. Qualquer pessoa pode estar dentro desse conceito. Exato. E família é, acima de tudo,
um projeto de vida e de felicidade. E um projeto de vida e de felicidade só pode acontecer para cada pessoa em função daquilo que são os seus parâmetros, as suas necessidades. Para algumas pessoas, a família é realmente um homem, uma mulher, filhos. Para outras é 2 mulheres e filhos. Para outra é 2 pais, 2 homens e filhos. Para outras é uma pessoa e os seus amigos. Exatamente. Para outra pessoa para outras pessoas é uma pessoa e os seus animais. Os meus cãezinhos, os meus gatinhos, porque até não tenho... Agora vão pegar nisso e vão dizer: o quê? Pessoas e animais? Oh, não! Imagina, uma pessoa que não tem contacto com a sua família, que cortou até às vezes laços porque não era uma relação boa. Precisamente. E tem os seus cãezinhos e está muito feliz. Porque este conceito de família tradicional também me remete muito, Ana, para aqueles casamentos de 50 anos absolutamente podres por dentro, em que mulheres, por exemplo, não podiam sair dali de maneira nenhuma. Claro. Não podiam, não se podiam divorciar, ou podiam, mas não podiam porque não tinham independência financeira, porque não trabalhavam. Exato. Enfim, tantas nuances que. Mas já lá vamos cada vez que aparecem velhinhos nos programas da manhã e a dizer: o Sr. Alberto e a Dona Marlene estão juntos há 50 anos, uma salva de palmas para eles. E eu: a que preço? Não sabemos. Não sabemos. Até podem ser muito felizes, atenção. É verdade. Mas se calhar. Enfim. Já vamos ao silêncio das mulheres, que também foi mencionado. Queria só dizer aqui uma coisa importante sobre famílias não tradicionais. Dizer que vários estudos, eu encontrei bastantes mesmo, e já os conhecia, mas fui revisitá-los, mostram que crianças, filhas de casais LGBT, não mostram quaisquer diferenças nos indicadores avaliados, nomeadamente saúde mental, resultados escolares, mostrando inclusive muitos deles níveis mais altos nestes fatores: empatia pela diversidade, respeito, não é? Porque há aqui uma desconstrução de lá está, do amor, de tudo o que ele pode ser, de todos os formatos que pode assumir. Ou seja, a ciência também já mostra isto, não é? Mas muito possivelmente, eu vou dizer, quando se fala aqui de família tradicional, há uma certa homofobia nas entrelinhas, não é? Eu não quero que haja famílias que não sejam homem e mulher. E isso implica que eu seja contra o casamento homossexual. Não é? Ou que seja esse o nome que se lhe dá, tem de ser outro nome. Mas porquê? Se é um contrato, porque é um contrato, em termos legais, sim, é um contrato. O casamento é um contrato. Exatamente. Aqui é que um senhor branco, heterossexual, do alto dos seus 60, 70 anos, interessa qual é o nome que tem o contrato jurídico que fazem 2 mulheres. Em que é que assim lhe tira o sono chamar-se casamento? Sim, sim. Assim. Que está na sua vida. Percebes? Sim. É mesmo importante que a própria pessoa reflita sobre isto. Em que medida é que tem tanta necessidade? É como se o seu próprio casamento, acho que na cabeça deles é tipo: o meu casamento com a minha esposa, com quem eu fui para a cama 2 vezes. É missionário. 2 segundos. O casamento com a minha esposa, o sagrado, pá. Fomos para a igreja, gastámos um dinheirão em cascatas de camarão. Não pode ser a mesma coisa. Não pode. O casamento destas 2 porcas. Eu acho que é isto. Se caricaturado, mas eu acho que é isto. Deve ser. Mas é preciso tu teres muito. Eu vou dizer-te alguma raiva dentro de ti, não é? Para que, tu gastaste o dinheiro nas cascatas de camarão e Deus Nosso Senhor abençoa o teu casamento que tu vives até hoje, há 50 anos, se calhar com não tanta regularidade sexual, não sabemos. Mas felicidade conjugal, se calhar, lá à sua medida. Exato, mas tu vives isto. O que é que te interessa que 2 mulheres casem? Sim. E que não tenham a cascata de camarão? Ou talvez tenham. Se calhar até tenham uma maior. Se calhar têm. O que é que te interessa? É que não impacta de forma nenhuma esta extensão dos direitos que antes eram só teus a outras pessoas, não te os retira. É isso. Estou a ficar zangada, tenho que me controlar. Pois é, nós prometemos que não nos íamos zangar. É isso, exato, que é para não ser muito inflamadas. Bom, falávamos aqui também das mulheres que ficavam nas relações, porque uma coisa que foi dita, Ana... Esse é o meu ponto favorito. Não é? Então, uma das certezas historicamente confirmadas foi a de que ao longo dos séculos a mulher foi sucessivamente oprimida e desprezada, não é? E diz um dos autores, esta convicção, e cito, esta convicção é estranha por 2 razões. Ana, a primeira é que as mulheres sempre foram a maioria da população. Não é? Podiam juntar todas e bater nos homens. A maioria da população. O que torna insólito que sejam dominadas pela minoria masculina. Isto é absurdo. É twisted.
Grande beijinho para o João César das Neves. Imagina, é que eu imagino, vamos sair até deste quadro e pensar assim: tens tempos de escravatura, tu tens 100 pessoas escravizadas a serem mandadas por 2 pessoas brancas. Lá está. Estão em maioria ou não? Lá está. Estão em maioria. Porquê é que não se rebelavam? Porquê é que não se rebelavam? Era só agora de repente. É muito mais que isto. Claro que Há sim. estruturas. É um sistema pesadíssimo, estruturas pesadíssimas, super opressivas. Exato, são estruturas que oprimem as pessoas. Tanto que quando a escravatura terminou, muitas pessoas não sabiam o que fazer. Vou para onde? Faço o quê? Claro. Porque não há uma estrutura depois que acolha isso claro também. Que não. Aliás, nem é uma estrutura muitas vezes que te permite sequer pensar que tens alternativa. Claro. A questão é essa. Claro. Porque senão nós estamos aqui a ter um programa em que somos super feministas e a solução para tudo era tipo tu dizeres: meu amigo não quer isto. Não quer? Então pronto, olha, desculpa lá, pensei que queria. Exatamente. Pá. É tipo, então a solução é essa? Portanto podíamos ter dito alguma coisa. Então está bem, pronto, olha, peço imensa desculpa. Anos e anos de luta e afinal era só dizer: não estou interessada. Como quando nos ligam estávamos a falar das companhias da elétrica. Exatamente. E diz ainda este senhor que, portanto, o primeiro motivo é esse, estavam em maioria. O segundo motivo é que essas senhoras alegadamente tiranizadas nunca se queixavam ou manifestavam o seu desagrado. Então pergunto eu, senhor, como é que falaríamos como é que falariam se isso poderia significar violência ou morte? Como é que se falaria se todas as formas de violência estavam, inclusive, absolutamente normalizadas? Um homem espancar uma mulher, ou traí-la, ou violá-la, ou... Claro. Todas as formas, absolutamente... Ou coisas ainda mais subtis, mas uma mulher casada não poderia viajar sozinha, uma mulher não se poder divorciar, o penoso que era um divórcio... Noutros tempos, a dependência financeira. Exato. Para não dizer só a inevitabilidade do papel que te era atribuído. Claro. A inevitabilidade era inquestionável. Toda a liberdade que nós temos para questionar a escadinha social, a escadinha que nós falamos, não é? De casar, TV, escada racional, escada racional. Não havia essa. Não havia. De facto, não havia nada a questionar. Quer dizer, no seu interior até admito que houvesse muitas que pensassem tipo, sim. Quem me dera é de facto ir agora fumar um charuto e falar da bolsa em vez de ficar aqui a lavar os pratos. Exato, mas é verdade, Mas não havia, era tipo, pronto, olha, é assim, sou mulher, é assim. Nós fomos confinadas ao espaço privado ou seja, ao espaço privado no sentido em que retiradas dos espaços públicos, não é? Do espaço de opinião, do espaço de trabalho, do espaço que fomos conquistando a pulso, mas que ainda não está feito, e obviamente que lá mais atrás nada disso seria possível. Claro. Até mesmo, exatamente como disseste, pela falta de exemplos. Se tu não sabes que é possível ser outra coisa a não ser aquilo. Aliás, o exemplo que eu dou, que já dei aqui tantas vezes, da minha mãe me responder perante a mesa de Natal que só nós fazíamos coisas e os homens estavam sentados, e quando ela diz: então com tanta mulher aqui haviam de ser lá eles. Está. É a inevitabilidade do teu papel, não existe outro. E isso ainda hoje persiste. Claro! Muito. Não na minha mãezinha, que eu agora já... Não, claro, mas até em pequenas coisas do nosso próprio comportamento, que temos essa liberdade para questionar do nosso próprio, ainda está entranhado em nós até. Completamente. Sem dúvida alguma. E ontem até nosso ouvinte, grande beijinho para a Rosário, que me mandava uma mensagem no Instagram a dizer que tinha falado com mulheres, a propósito deste livro, que diziam, portanto, mulheres de hoje, que diziam tipo, também não vejo grande problema neste discurso, porque seja como for, a gente em casa acaba por fazer tudo, mas vale que esse trabalho seja assim valorizado. Ou seja, acham que valorizar o trabalho doméstico é dizer que a mulher é boa, é ficar em casa a tratar das coisas de casa. Mas já que já faço, ao menos que isso seja valorizado. Mas dizerem isso, quando isto é dito à boca cheia, esta valorização do lugar da mulher enquanto dona de casa, é empurrar. Porque atenção, não há mal nenhum em tu quereres ser dona de casa. Eu quero ser valorizada pelo meu trabalho doméstico. Exatamente, a questão não é essa. A questão é eu ter informação alternativa e consciência. É uma escolha, não é um lugar para onde me empurram e é a única que tu pertences. Sim, e mais do que essa valorização,
o que eu quero é uma coisa que estas mulheres nem sequer põem a hipótese de querer, que é o que já se resignaram, que é que as tarefas domésticas sejam divididas. Não é? Está claro, exatamente. Nem sequer seja uma discussão. Exatamente. Mas sim. E portanto, continuamos a viver as marcas destes tempos. Ou seja, destes tempos que falávamos, os antigos em que elas não falavam, elas, pronto, não disseram nada, porque estavam bem, não é? O que é que nós ainda vivemos atualmente? A desigualdade salarial de cerca de 16%, sermos prejudicadas no mercado de trabalho após a maternidade, não é? Em que os homens vêm aumentar o seu rendimento em até 15% e nós a estagnar. O não estarmos em lugares de poder, nós continuamos sem referências para poder imaginar em lugares diferentes daqueles em que me ensinaram. Por exemplo, somos menos 10% das presidentes de Câmara, por exemplo. Só, não é? Sim, pouquinhas. Sim, nas autarquias, muito poucas. Só uma mulher liderou um governo em Portugal. E muito pouco tempo. E muito pouco tempo, em 1980. E somos também cerca de 78% das vítimas de violência doméstica, tendo 17 morrido o ano passado às mãos de companheiros. Portanto, ignorar isto, o passado, não é? Este património histórico, não é? E o presente é uma espécie de negacionismo. Sim. É um negacionismo, sim, não é? Sim. É uma tentativa de pagamento destas violências, destas opressões, da exclusão da mulher do espaço público. E que, não pode acontecer, a gente não vai permitir. A gente não vai permitir, a gente vai dizer aqui várias vezes. Essa é quase infantil, ingênuo, esse discurso do elas nem se queixavam. Porque na verdade, quer dizer, tem razão, elas não se queixavam. Nem eles, homens, tinham a consciência do poder que tinham, porque era a realidade que conheciam. Sim, é só isto. Nem elas tinham a consciência da hierarquia que existia, efetivamente, ou tinham, mas era a realidade que conheciam também, não é? Portanto, estamos aqui a falar de anos de progresso que não podem ser de facto deitados ao ar, não é? Ou seja, tudo aquilo que mudou foi para melhor e ainda não mudou tudo, como tu acabaste de dizer. Ainda falta muita coisa a ser feita. Agora, que me parece que estas pessoas, ao dizer isto, querem muito retornar ao seu, volto a dizer, ao seu papel de poder, porque é curioso que, valorizando tanto os autores deste livro, o papel da maternidade, não é? Da mãe, e sendo este um livro sobre família, em 22 textos só 6 é que são de mulheres. Sim. Portanto, elas servem para a maternidade, mas em casa, a dar de mamar e a varrer. Não é para escrever livros sobre isso. Pois, eles por mais que se tenham esforçado para o fazer, pensaram assim, bem, aqui na nossa geração, estranho, não há assim tantas mulheres pensadoras. Que será? Então, mas isso é porque estavam a cuidar dos vossos filhos. Mas eles pensam assim, mas é a biologia, elas de facto têm menos, não é? E depois também as que pensaram mais, pensaram muito. Não podem entrar neste livro porque já pensaram muito. É verdade. É que só até com aquelas que foram até aqui a este ponto. Exato. De facto, as donas de casa não tiveram lugar na história, não é? Elas limparam, cozinharam e cuidaram dos seus filhos homens e dos seus maridos, que brilharam. E mesmo aquelas, tu tens exemplos de filósofas, cientistas que foram apagadas da história, que muitas delas até foram homens que assumiram os louros desses trabalhos. Portanto, é curioso pensarem nisso, senhores que escreveram o livro, que não estarão a ouvir este podcast certamente, mas que digo, ora 22, só temos 6, porquê que será? O que é que aconteceu na história para só termos estas senhoras? Não sei, para pensarmos. Só agora é que está até a aparecer muita dessa história que ficou por contar. Eu até recebi há pouco tempo, de prenda do meu esposo, um grande calhamaço de história da arte só feita por mulheres e que tu não conheces. Sim. Não conheces. Sim. E, mesmo, e ainda hoje eu acho que nós continuamos a consumir muito mais coisas de homens. Muito mais. E homens então. Olha, na mais música, ainda. Até na música, Sim. e eu sempre fui muito melómana. Quando aparecia uma banda de mulheres, para mim era assim uma exceção, era uma coisa assim refrescante, assim no rock alternativo e não sei o quê, que as havia, mas incomparavelmente em menor número do que os homens. Não... É verdade. É impressionante. E que nós, tendo o modelo masculino como exemplo, tudo é em comparação a si, não é? Exato, ou seja, claro. tu nunca és tão boa a menos que sejas homem. A Capicua dizia isso. Sim. E isto está entranhado, porque quando às vezes há uma certa estranheza em ouvires, por exemplo, uma banda de mulheres, vem desse lugar. Tipo, porquê que é estranho? É estranho que eu nunca vi. Claro.
É estranho que eu não tenha esses exemplos, claro, não é? Claro. E o mesmo com pessoas, por exemplo, com deficiência na televisão. Exato. Pessoas negras a ser protagonistas de filmes. Ai, que estranho. Pois tu nunca viste. Claro. Não é? A estranheza às vezes não quer dizer que venha de um lugar de preconceito real. Sim. Mas de uma estranheza para o teu cérebro. Claro. Que não viu isso, não é? Outro ponto também aqui deste livro que, portanto, vem contra a cultura da morte, diz ele, é a questão do aborto. Nós fizemos aqui um episódio recentemente, em fevereiro, aos 17 anos, de aniversário da consagração do direito ao aborto. E, portanto, visitem esse episódio, mas dizer que o aborto é também um direito consagrado e que, ao contrário do que muitas vezes estas pessoas também vêm alegar, protege muitas vidas, muitas mesmo. Todos os anos, entre 4,7% a 13,2% das mortes maternas acontecem por abortos inseguros e que são absolutos cenários de horror. E também não são, como ouvi dizer, nenhum capricho. As pessoas, aqui em Portugal, inclusive, vocês têm um relatório que mostra isso, a grande maioria das pessoas, agora não lembro da porcentagem, tenho a ideia que são 97%, mas posso estar enganada. A grande maioria das pessoas que foram fazer um aborto estavam a fazê-lo pela primeira vez. Portanto, não é uma coisa que faço porque então, olha lá, vem a Maria outra vez, está tudo. Exato. A grande maioria também sai de uma interrupção voluntária da gravidez já com um método contraceptivo. Portanto, não passam também a usar a interrupção voluntária da gravidez como método contraceptivo. Portanto, isto são tudo mitos e os números negam isto mesmo. Ouçam esse episódio. Outra coisa, eu tenho de acelerar porque temos aqui. Temos que então, terminar. outra. É também aqui falada da disforia de género associada a várias patologias psiquiátricas. Portanto, disforia de género aqui falar das pessoas trans. E dizendo que nascemos homem ou mulher, que é essa a nossa identidade ao longo de toda a vida. Foi dito isto também. É importante lembrar que falar de sexo biológico não é o mesmo que falar de identidade de género. A própria Organização Mundial de Saúde também já reconheceu esta diferença. O sexo biológico com que eu nasço, a vulva, não é a minha identidade de género. Não é o género necessariamente com o qual eu me identifico. E às vezes eles calham de não bater e, portanto, iguais, não é? A disforia de género é o quê? Nem todas as pessoas trans têm necessariamente disforia de género. Tu podes identificar-te com um género diferente daquele que te foi atribuído e estás ok com tudo. Exato. A disforia de género tem a ver com um desconforto psicológico persistente em relação, por exemplo, às características sexuais primárias, portanto, ter mamas, o pénis, a voz, portanto, tem a ver com desconforto em relação a essas coisas. E existe sim maior prevalência porque eles dizem que existe maior prevalência de problemas psiquiátricos nestas pessoas. Existe sim, e já se percebeu, de depressão ou ansiedade, por exemplo. E porquê? Adivinhem lá porquê. Porquê que será? Não é? E isto não necessariamente porque a pessoa é trans. Não, mas é sim, porque a pessoa não lhe permitem ser o que ela quer ser. Exato. E está, por exemplo, tem, por exemplo, 4 vezes mais probabilidade de sofrer a violência, fora a discriminação. Claro, assim, não lhe permitem nesse sentido até, não é? Exato. No sentido em que a sociedade ainda não aceita. Exato. E desde muito cedo, até entre os seus pares, há imensa crueldade. Imensa crueldade. Dificuldade na integração no mercado de trabalho, o que leva muitas pessoas a caírem em situações de prostituição, por exemplo, barreiras no acesso a cuidados de saúde física e mental, portanto. Esta concomitância, esta comorbilidade tem a ver com isto, não é? Mas, ao contrário do que querem fazer, parece-me parecer e insinuar, ser trans não é uma doença psiquiátrica. Não é. A Organização Mundial de Saúde já mostraram precisamente isto, que sexo e género são coisas diferentes e já foi provado também pela ciência que não é uma doença mental, tanto que já foi retirado, assim como a homossexualidade, que já lá constou, já foi retirado do DSM, que é o Manual de Doenças Mentais. Portanto, não consta, não é uma doença, não queiram fazê-lo parecer, porque não é. Concluindo, sendo que, e voltando ao início, este é um livro que surge como reação ao progresso, não é? E a muitas conquistas que nós conseguimos nos últimos tempos. Tudo isto implica que haja uma disponibilidade na sociedade que ainda não há totalmente para ser assimilado, entendido, para que se promova a empatia como deve ser. Isto é a parte rápido, mas houve uma pessoa não binária no Big Brother, nesta última edição do Big Brother. Sim. E percebi pela reação dos outros concorrentes, que todos muito jovens, 20 e tal anos, que o pensamento é exatamente o mesmo destas pessoas que escreveram este manifesto. Há muita desinformação, há muito fechamento, há muita
Portanto, a luta continua, é a minha conclusão. A luta continua e espero que haja muita consciência na sociedade, no nosso país em particular, que esta defesa supostamente que se está a fazer de valores e preceitos sociais é, na verdade, um ataque à liberdade de muitas pessoas e um ataque a direitos conquistados com muita dificuldade pelas mulheres, pela comunidade LGBT. E queria também terminar aqui com um excerto do escrito de Capicua sobre quais é que são de facto os verdadeiros adversários da família. Passo a ler então. Existem de facto inúmeros adversários da família que importa identificar e erradicar. Mas não serão nem a lei, em que a igualdade de género se consagra, ou o direito à IVG, ao divórcio e à determinação de género, nem a ciência, unânime na desmistificação dessa invenção besta da ideologia de género. Muito menos os perigosos progressistas, quando os radicais são eles. Meus senhores, os inimigos da família são as políticas da austeridade, a crise da habitação, a subida das taxas de juros, a inflação, os baixos salários, a precariedade, a falta de perspectiva de futuro, a guerra na Europa, as alterações climáticas, a falta de apoio à parentalidade, a escassez de creches a preços comportáveis, a degradação da escola pública, os problemas da gestão do SNS, o preço da eletricidade e a pobreza energética, o caos das urgências obstétricas e a pobreza, exaustão e sobrecarga das mulheres. Estes é que são os reais inimigos da família, não tradicional, mas da família e das pessoas. Olha, sobre isso sabes o que é que eu digo? Nada, está tudo dito. Até para a semana. Beijinhos. Estes é que são.